Bom, então continuamos com o nosso capítulo 2. Hoje, como falamos, vamos terminar o capítulo 2 e iniciar o capítulo 3. Para fazer uma pequena revisão, então, nós falamos no capítulo 2. Voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver, não, cadê? Voltando aqui um pouquinho, falamos no capítulo 2 desde os três elementos aí o mecanicismo e seus três elementos mais fundamentais, como vimos lá o determinismo e o reducionismo. Depois vimos também a todo o processo em que transforma-se, em que influencia o determinismo para se transformar o estudo da mecânica do universo no estudo da mecânica ou de tudo aquilo que determina o homem e aí seu movimento e seu pensamento. Né? Também passamos então pela constituição da Idade Moderna, entendendo o racionalismo, o empirismo e todas as influências como o positivismo, né? Como o materialismo. Vimos também Descartes com o movimento do racionalismo. Tá bom, Priscila, pode sair depois volta, ou então, Priscila, tu pode ver depois o vídeo, tá? Se não conseguir voltar, se não melhorar. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Só a Priscila que tá com esse probleminha no áudio? Beleza. Bom, então vimos o Descartes, né, com um movimento racionalista, a composição da única função da mente com relação ao pensamento. Falamos sobre a metodologia do Descartes, a natureza da mente e do corpo, né, as contribuições do racionalismo. Passamos por todas as bases novas da psicologia, que foi a partir do empirismo. E aí falamos do empirismo, principalmente aí John Locke, George Berkeley e David Hume. Agora vamos para os três últimos, que são David Hartley, James Mill e John Stuart Mill, que são também por consequência, não só por serem os últimos a estarem mais próximos do início do século XIX, mas são também aqueles que vão contribuir mais diretamente para uma ideia psicológica, para uma composição de uma psique mais moderna ou da ideia de um pensamento, né, a partir da psique moderna. O David Hartley, o James Mill e o John Stuart Mill vão contribuir mais diretamente justamente porque vão falar ou vão defender a ideia de uma mente e essa mente como um elemento básico, ou entendido como um elemento básico das funções humanas, a partir da qual se resgata a ideia de psique ou de psiquismo como elemento mental. Beleza? Então, o David Hartley, as contribuições que trazem no capítulo são bem curtinhas. Né? Tem lá as histórias, como eu falei para vocês. O capítulo ele conta, o livro ele geralmente traz muita história mesmo para ilustrar, meio que contextualizar os seus pensadores. Então é um modo de escrita das autoras, o tempo todo trazer ali, atrelado ao que elas querem destacar da contribuição do pensamento daquele autor, também a sua história, um pouco da sua história. Então o David Hartley, o que a gente tem ali para destacar é justamente a ideia de associação por contiguidade. E lembrem sempre, a ideia de contiguidade é continuidade, né? Então, essa associação por contiguidade é a mesma da ideia da contiguidade aqui para o David Hume. Né? Então, o David Hartley vai dizer que o pensar, que o pensamento, que o raciocínio humano, que o entendimento humano, assim como o David Hume, também se dá através de uma associação contínua. Só que a ideia de continuidade do David Hartley vai ser um pouquinho diferente da ideia de continuidade do David Hume, porque ele vai dizer que é um pensamento seguido de outro, um pensamento seguido de outro. Então a continuidade do David Hartley vai ser continuidades de pensamento que se associam
ou seja, um pensamento que vai associar a outro, que vai associar a um segundo, que vai associar a um terceiro, isso dá uma continuidade de pensamento, e essa associação ela se torna mais forte com a repetição. Então, o nosso pensamento ele está, então, organizado a partir de uma associação, de um processo associativo, ou seja, ele se une aos outros, os pensamentos vão se unindo uns aos outros e vão se associando, ou seja, pensamentos semelhantes se associam, vão se ligando e assim, né, vão se constituindo. Então eu tenho tipos de pensamentos diferentes e posso ter tipos de pensamentos diferentes, tendo então outros pensamentos associados cada vez mais. Cada vez que ou quanto mais frequente for a minha experiência, mais rápido e melhor vai ser a associação entre essas ideias. Então, a continuidade, a repetição das ideias faz com que eu aprenda mais rápido, com que eu consiga associar outros elementos semelhantes mais rápido, e assim eu vou, então, desenvolvendo o meu intelecto, a minha psique. Ficou claro, David Hartley? Ok? Bom, daí depois vamos ver o James Mill, né, com uma ideia bem mais retrógrada sobre a psique ou sobre a mente. Aqui nós temos o James Mill e o John Stuart Mill, são pai e filho, né? Então eles vão ter contribuições bem diferentes. O James Mill vai defender uma mente mais mecânica, então entendendo a mente como uma máquina passiva, entendendo que a mente ela apenas reage aos estímulos externos, então ela vai ter como o corpo, ela vai ser apenas acionada através de estímulos externos, ela vai ser uma máquina, um receptáculo, né, algo que apenas é acionado quando um estímulo é dado. Então o pensamento só é acionado mediante aos estímulos externos, mediante aos estímulos físicos. Se eu não tenho estímulo físico, eu não tenho então funcionamento dessa mente. Então a mente para o James Mill vai ser uma máquina passiva, ou seja, a mente vai ser como se fosse uma caixinha onde eu tenho lá, a partir da coleta dos meus estímulos externos, eu vou depositando esses estímulos na caixinha, transformando isso em pensamento e organizando esse pensamento nessa caixinha. Tá? Então ele vai reduzir a mente a componentes mais básicos e mecânicos, entendendo que sensações e ideias têm, né, a mesma origem ou, né, são da mesma natureza. Sensações e ideias são a mesma coisa porque vão tudo para esse elemento da mente e todos são organizados da mesma forma. Ok? Bom, a associação então para o James Mill ela vai ser completamente mecânica e as ideias, ou seja, aquilo que é produzido no pensamento, será resultante apenas para uma função. Ou seja, para que serve a ideia? A ideia ela vai ser para compor o conteúdo da mente, que é então formado através do acúmulo ou soma de elementos. Então é como se eu tivesse, assim, pensem, por exemplo, numa parede. Né? Compor, para que eu construa essa parede, eu vou colocando ali os tijolos e grudando esses tijolos com o cimento. Então seria mais ou menos essa ideia mecânica, ou, né, como uma metáfora aí da mente mecânica ou passiva do James Mill. A mente seria um lugar onde você está construindo o seu muro. Então, cada pensamento é colocado na mente, no seu lugarzinho lá onde ele deve ser colocado, e ele é associado a outros pensamentos através do cimento. O cimento seria essa conexão entre os pensamentos. Então, pensar ou construir a minha mente, né, é resultado desse acúmulo ou soma de tijolos, no caso, acúmulo ou soma de elementos mentais. Beleza, galera? Alguma dúvida até aqui? Bom, John Stuart Mill, então, vai combater e criticar o seu pai, vai dizer que não há possibilidade, então, de a mente ser um elemento passivo.
ao criticar essa composição da mente passiva do James Mill, ele vai compor, então, vai entender que a mente é ativa e que ela exerce um papel muito maior do que o seu pai havia postulado. Então, a mente tem um papel ativo nessa associação de ideias. Ele vai chamar isso de química mental, a dinâmica ativa, essa atividade da mente, ele vai chamar de química mental, do qual é responsável pela aquisição de novas qualidades para as ideias complexas. Essa química mental, ela vai então ser responsável pelo papel ativo na associação das ideias. Para o John Stuart Mill, existiriam ideias simples e ideias complexas, como a gente viu lá com o John Locke, com o David Hume. Então eu tenho ideias simples e ideias complexas. A química mental serviria de uma forma bem mais ativa, ou seja, é como se a mente ela fosse buscar conscientemente, ela fosse buscar intencionalmente outras ideias ou associar ideias simples para o seu entendimento complexo. Então a mente ela tem como, inclusive nesse seu papel ativo, ela tem como uma função associar e organizar as ideias simples para formar ideias complexas à medida da sua necessidade. É a mente que vai buscar essa associação de forma ativa e não apenas como se essas ideias se associassem sem qualquer necessidade ou desejo da mente. Então, cada um também, a química mental vai explicar que cada ser humano tem uma química mental diferente, ou seja, associa ideias simples diferentemente dos outros, forma suas ideias complexas diferentemente dos outros. Bom, todo esse processo, então, de associação da química mental para a aquisição de novas qualidades, tudo mais, tudo isso é chamado pelo John Stuart Mill de síntese criativa. O que é essa síntese criativa? É a função dessa mente do qual vai precisar ativamente exercer sobre todas as experiências do qual ela passa, de todas as experiências do qual esse ser humano passa, para então organizar a sua mente. Então as ideias complexas são formadas de ideias simples que adquirem novas qualidades. A combinação dos elementos mentais, então, vai criar um conjunto maior ou diferente do que a simples soma dos seus elementos originais. Ele vai dizer assim, olha, a síntese criativa não vai propor, como o James Mill, dizer que eu vou pegar uma ideia simples, vou pegar a segunda ideia simples, vou associá-la, e a nova ideia vai ser igual à soma dessas duas ideias simples. Sai daí, esse celular é uma piada, olha. Deixa eu ligar o celular aqui. Bom, então a soma, as ideias complexas, elas não são simplesmente a soma das ideias simples, tá? Então não seria chegar como, isso era uma ideia do James Mill, do pai do John Stuart Mill. Então, para o James Mill, se eu pegasse uma ideia simples, somasse com outra ideia simples, o resultado disso seria algo igual ao componente da primeira ideia e da segunda ideia. Seria simplesmente uma soma. Para o John Stuart Mill, a síntese criativa, o resultado da soma das ideias simples era outra coisa. Era diferente do que uma simples soma de elementos. Era como se a mente pudesse, e fizesse assim, unisse as ideias simples, mas a ideia complexa que resultava disso seria algo bem diferente. Vamos supor, assim, vamos pegar dando um exemplo mais simples, o processo do James Mill dizia que 1 mais 1 seria igual a 2, sempre. Então, uma ideia simples mais uma ideia simples formaria o 2, que seria uma ideia complexa formada pelos dois 1s, 1 mais 1. Para o John Stuart Mill, 1 mais 1 poderia ser 3, poderia ser 5, poderia ser o que necessariamente, ou como necessariamente a química mental acontecesse. Então, eu não tinha como defender, para o John Stuart Mill, eu não tinha como defender um processo igual para todo mundo, porque os seres humanos pensavam e tinham ideias diferentes, ou entendiam as suas experiências diferentes. Então, o John Stuart Mill defendia assim, e a gente já começa a notar
Beleza, Isa. E aí a gente já começa a notar que existe muito mais uma compreensão sobre elementos subjetivos, né? Nós temos essa subjetividade, nós temos essa composição subjetiva, essa diferença entre as formas de ser e pensar para cada um. E isso é que o John Stuart Mill está defendendo, né? Cada um de nós temos uma forma, uma química mental diferente, e essa química mental vai interferir, inclusive, né, vai influenciar, inclusive, na qualificação de nossas ideias complexas. Então, nossas ideias complexas, as ideias complexas de cada mente, não se formam da mesma forma e não se formam pela simples soma de elementos. Beleza aí, galera? Alguma pergunta? Bom, então, para finalizar este capítulo, temos as contribuições do empirismo. Tivemos no início as contribuições do racionalismo, com Descartes, e essas são as contribuições do empirismo. O empirismo, então, contribui para a nova psicologia, ou para esse pensamento psicológico, através desses 4 elementos. O papel principal do processo da sensação, vimos então durante todo o capítulo, nesta parte do empirismo, o quanto esses empiristas, defendem o processo sensitivo de aquisição para a aquisição do conhecimento. Então, o processo de sensação, de percepção, tudo aquilo que tem a ver com o corpo ou com percepções sensoriais, estão ali como elementos principais para a aquisição de conhecimento e, por consequência, para a composição dessa psique, né, que será dito, então, na nova psicologia. Segundo ponto, a análise da experiência consciente nos elementos, né, começa-se a perceber que essa experiência ela não é algo longe de um processo mental e, por isso, começa a ser chamado de experiência consciente, a ideia de que, né, a explicação de que tudo aquilo que nós sentimos passa por um nível da consciência, seria esse nível consciente, no qual essa experiência ganha um papel fundamental. Então, a experiência consciente passa a ser aquilo que nós passamos, sentimos, olhamos, e isso tudo é entendido de forma consciente. É preciso lembrar também que, nesse momento, nós não temos estudos psicanalíticos que falam do modo de ser ou de qualquer organização para nível inconsciente, né? Então, por quê? O que seria para esses estudiosos o inconsciente? O inconsciente seria alguém que está desacordado, que não tem acesso consciente aos estímulos físicos. Então, se defende que todo estímulo físico, a partir lá do processo do mecanicismo, ele é um processo da consciência, ou seja, ele é um processo de estar desperto, ok? Se você estiver desmaiado, se você estiver dormindo, se você estiver fora de sua consciência normal, esses processos sofrem, então, modificações e não são entendidos para o componente científico ainda. Terceiro ponto, então, a síntese dos elementos em experiências mentais complexas e mediante o processo de associação. Significa dizer o quê? A síntese significa dizer o resultado, o resumo. Né? Então, o resultado ou o resumo de tudo aquilo que a gente vai chamar de experiência mental, ou seja, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso entendimento de mundo, né, se constitui através de um processo de associação, né, através de um processo de assemelhação. Eu assemelho meu pensamento com outros iguais, eu faço a continuidade desse pensamento através dessas associações, eu associo elementos para entender melhor uma experiência nova e tudo mais que a gente viu aí ao longo do empirismo. Então, essa síntese, ou seja, o resultado, entendendo que o resultado das experiências mentais, ou do pensamento, ou do entendimento humano, são obtidas mediante o processo de associação. E o enfoque nos processos conscientes, como eu já falei, nós, neste momento, não temos nenhuma teoria, nenhuma experiência, ou nenhuma forma de entendimento sobre o inconsciente, né? Principalmente a partir
da ideia do inconsciente da psicanálise, do inconsciente proposto por Freud. Né? A fisiologia, como a gente vai ver no capítulo 3, e todas as formas de entendimento filosófico vão compreender o inconsciente como algo fora da consciência ou momentos ao qual não se tem, ou a consciência não tem acesso a qualquer elemento físico. Então o consciente passa a ser a ideia de estar desperto. Então quando você está acordado, você é consciente e todos os seus processos físicos passam e precisam passar pela consciência para serem percebidos. Tá? Então o enfoque será dado nesses processos conscientes. Beleza, galera? Finalizamos o capítulo 2. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Para iniciar o capítulo 3. Bom, então, o capítulo 3 é intitulado, então, cadê? Opa. Ué. Bom, vou ficar por aqui. Influências fisiológicas na psicologia. E aí nós tivemos as influências filosóficas no capítulo 2, onde nós vimos aí o papel do Descartes e de todos os empiristas, e agora vamos ver influências fisiológicas, porque são exatamente onde nós vamos começar a entender o processo da metodologia experimental atingindo a psicologia, ou o estudo sobre a psique, o que vai então determinar o surgimento da psicologia científica. Capítulo 3, então, nós já vamos meio que nos aproximando aí da criação da psicologia como ciência, do momento em que a psicologia será então considerada como ciência. Bom, esse capítulo começa com a história do David Cronenberg, e a importância do observador humano. Essa história ela vem relatar a história desse David Cronenberg, de um simples estagiário, seria assim por dizer, um auxiliar de laboratório. E é bem interessante ler essa historinha se a gente vê, por exemplo, o quanto a galera sofria nessa função. Era uma função bem pesada. E aí esse cara começa a expor nos resultados de sua observação uma diferença que foi considerada pelo seu patrão, pelo chefe do laboratório, como uma diferença bem absurda. Né? Inclusive, nessa parte do capítulo, existe um relato em que diz assim, comecei a notar que o meu estagiário aqui, que o meu auxiliar, começou então a notar uma diferença aí, inicialmente de 0,5 e depois até 0,8 na sua observação, diferente da minha. Isso era um absurdo, né? Então o David Kay acabou sendo demitido por conta disso, porque naquele momento, né, se foi entendido como um erro de observação e medição. Um pouco depois, o William Bessel vai então reativar esses estudos, né, vai pegar esses estudos e entender que o David Cronenberg não errou na observação e na medição. Né? Inclusive que ele era um cara bem dedicado à sua função e que ele não teria errado na observação, mas que haveria aí uma grande diferença entre as observações. E aí ele começa a ver e a postular sobre a natureza humana do observador. As características pessoais, elas influenciam na observação. Não existia um erro de observação. Existiam observações e medições diferentes dadas as características pessoais do observador. Então, ele vai defender que se um observador A e um observador B fazem o mesmo experimento no mesmo tempo, é natural que exista alguma diferença, dado as características de cada um observador,
que existirá alguma diferença no resultado observado. Então isso passa a ser muito importante. Se a gente já viu, por exemplo, no capítulo 2, a gente viu todo o processo de subjetivação do conhecimento, né, passando da experiência lá com o Descartes, de um pensamento mais geral, da ideia de uma verdade mais geral, de um pensamento mais geral, entendendo que todos pensam da mesma forma, chegando lá nos ideais do empirismo, onde a gente começa a entender um pouco mais essa característica mais pessoal, mais individual, mais subjetiva, e os próprios empiristas vão começar a defender essa ideia de que cada um pensa, cada um sente, cada um coleta as informações do mundo exterior de uma forma diferente. Isso, exatamente. Na psicologia, o observador se confunde com o que está sendo observado. Essa ideia ela é hoje muito difundida na psicologia, muito aceita e muito forte na psicologia, justamente por conta dessas influências que a gente está vendo aqui. Né? Vai começar a ver com o capítulo 3. E a gente vai perceber que ao longo do capítulo 3, nós temos cada vez mais teorias surgindo e comprovações científicas surgindo, do qual vão denotar essas características pessoais como sendo importantíssimas de serem verificadas. É a partir daqui também que a ciência moderna vai considerar dois tipos de variáveis. Então, todo o procedimento metodológico da ciência moderna agora vai incluir, por exemplo, a ideia de variáveis dependentes e variáveis independentes. Variáveis dependentes já existia em todo o processo de experimento clínico, experimento físico. Né? Todo método experimental já entendia que em todo procedimento mecânico vão existir elementos que são dependentes do próprio processo mecânico, que eles vão chamar de variáveis. Ou seja, por quê? Porque esses elementos, esses cálculos ou essas características vão variar de movimento para movimento. Ou seja, essas variáveis, por isso são chamadas de variáveis, né? Esses elementos eles estão variando variavelmente para cada movimento ou para cada tipo de substância em movimento medido. Então são variáveis da experimentação. Só que agora vão existir, que são chamadas de variáveis dependentes. Né? São variáveis que dependem do seu movimento, da sua substância. Só que agora, com a natureza humana do observador, nós vamos ter variáveis independentes, ou seja, que não podem ser calculadas, que não podem ser previstas, que não podem nem sequer ser meu Deus, me fugiu a palavra agora, mas ser ignoradas. Né? Tipo, eu não posso evitá-las. Então a gente tem que começar a entender, e a ciência começa a entender, que as variáveis independentes, elas são também parte da experiência, são também parte do processo de experimentação. E isso o William Bessel vai defender, né, ao afirmar que nós temos... que as características pessoais influenciam na observação. Ficou claro aí, gente? Beleza? Posso repetir sim. Na verdade, vocês vão ver isso depois, acho que no segundo semestre, vocês devem ver um pouquinho isso melhor lá em Psicologia Experimental. Mas assim, a ciência moderna, ela vai desenvolver toda a sua metodologia, né, a sua organização metodológica, seu procedimento metodológico, e entre esse procedimento metodológico, a observação, a medição, né, a experimentação, tudo isso vai estar atrelado ao que eles vão chamar de variáveis. Ou seja, vai se entender lá, lembra que a gente viu lá no capítulo 2, que com o mecanicismo, cada substância tem o seu movimento. E o que eu preciso entender? Que essa substância ela tem o seu determinado movimento, e eu vou entender qual é o movimento particular dessa substância,
e como essa substância e esse movimento particular influenciam outra substância e outro movimento particular. Né? Lembra daquela comparação do universo com o relógio. Bom, então o que a ciência vai organizar aí, vai procedimentar aí? Para cada substância e cada movimento existem variáveis, ou seja, existe alguma coisa que varia, ou seja, de uma substância para outra e de um movimento para outro. Isso eles vão chamar de variáveis, ou seja, variáveis dependentes, que seria o primeiro tipo de variável na ciência. Significa dizer que existem elementos que vão variar dependentemente, né, da substância e do movimento. Essas são as variáveis dependentes. Variáveis dependentes significa dizer que existem elementos que variam na experiência, variam dependentes da substância e do movimento. Então, se eu mudo a substância, se eu mudo o movimento, a variável muda, porque a variável é dependente disso. Beleza? Só que com a descoberta e com a consideração da natureza humana do observador, a ciência começa então a postular e a defender as variáveis independentes. São variáveis que elas ocorrem em qualquer processo de experimentação que são independentes do objeto que é observado. Então, se eu estou observando um objeto, esse objeto ele tem a sua substância e seu movimento. E ele tem em si as variáveis que dependem dessa substância e desse movimento. Mas também, no mesmo processo de experimentação, no mesmo método experimental, esse mesmo objeto tem variáveis que não dependem dessa substância e desse movimento. São as variáveis independentes. As características pessoais são essas variáveis independentes. Inclusive, as variáveis independentes não podem ser previstas, elas não podem ser controladas e elas não podem ser isoladas. Por quê? Porque toda experiência precisa do seu observador. Então eu não posso isolar as variáveis independentes, eu não posso evitar, eu não posso nem sequer prever. Eu tenho que contar que todo processo experimental vai ter então em si sua variável dependente e sua variável independente. Ficou claro? Beleza, Érica? Show! Então vamos continuando aqui. Beleza, pode perguntar, viu? Bom, aí nós vamos ter os avanços, né, no capítulo, os avanços iniciais da fisiologia. Então a fisiologia vai se tornar cada vez mais experimental. O método experimental vai ser cada vez mais utilizado para o procedimento, né, metodológico da fisiologia. A fisiologia é entendida então como um estudo do organismo humano, né, da composição do corpo humano, do organismo humano. É também a fase em que muitos dos teóricos, muitos dos cientistas ali vão então começar a dissecar corpos para entender como esses corpos funcionam. E a fisiologia assim vai se desenvolver através da dissecação dos corpos para entender o seu funcionamento. A fisiologia, então, já muito desenvolvida em termos materiais, já entendendo bastante sobre os corpos e o funcionamento de muitos dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, vai então se empreender a estudar a mente também, esses processos psíquicos. E aí o nosso livro traz o Johann Miller, né, o Johann Miller, em que vai ser praticamente aí o nosso primeiro teórico, o nosso primeiro estudioso, e em que as autoras vão destacar que o Johann Miller vai empreender o estudo da energia específica dos nervos. O Johann Miller vai dizer que cada nervo ou cada estrutura nervosa no corpo humano é estimulado de forma diferente e cada estimulação provoca uma sensação característica. Então,
Por exemplo, um prego, ao encostar na pele, é um tipo de estímulo, que é a ponta do prego. Esse estímulo provoca uma sensação característica a esse estímulo. Se eu encosto uma chama no mesmo lugar onde eu encostei o prego, é um outro estímulo, e esse outro estímulo provoca uma outra sensação. Então, a energia, cada sensação dessa, ele vai chamar de energia específica do nervo. Ele vai dizer que existem receptores, né? Ele vai defender que existem receptores nesses nervos para cada estimulação diferente. Então, cada estímulo vai ser, então, cada estímulo vai, então, acionar um nervo ou um receptor diferente nesses nervos. Então, nesse momento, a gente, lógico, não tem absolutamente ideia do que é uma estrutura nervosa. Esses caras estão começando a dissecar corpos, tanto de animais como de seres humanos, e começam, então, a postular tudo aquilo que hoje a gente aprende lá no, sei lá, acho que a partir da 5ª série. Né? Essa ideia de que nós temos lá um estímulo que provoca uma resposta, ou que determinada sensação, ou determinado estímulo vai provocar uma sensação característica. Isso nós vamos ver, inclusive na psicologia, vocês podem ver aqui, na relação estímulo-resposta. Sempre vocês vão ver nessa relação o estímulo com S, porque ela tem a grafia de inglês, né? Ela usa essa grafia, essa relação aqui a partir do inglês, o estímulo e a resposta. Cada estímulo, a estimulação de um determinado nervo, provoca uma sensação característica. Então, cada estímulo provoca uma resposta característica ao estímulo dado. Essa relação aqui, ela é completamente dependente dentro da compreensão dessa relação entre um elemento anterior, ou como a gente viu aqui, eu vou colocar aqui a relação, a causa e o efeito. Tá? Então nós temos tanto a relação de estímulo-resposta como a relação causal, de causa e efeito, é a mesma relação. Okay? O que a gente viu anteriormente no capítulo 2 como uma relação causalista, em que uma causa produz o seu efeito determinado, aqui da mesma forma um estímulo produz a sua sensação ou a sua resposta característica. Beleza? Bom, vamos então, próximo ponto seria o mapeamento interno das funções cerebrais. O que vai acontecer então? Essas primeiras pesquisas que a gente viu aqui, o Johann Miller, a energia específica dos nervos, essa característica de que cada estímulo provoca uma sensação que é sua, que é própria, tudo isso vai então ser utilizado para o estudo fisiológico da mente ou da psique. O que vai resultar disso? Vamos ter dois procedimentos diferentes, dois resultados diferentes em vários desses procedimentos, que é o mapeamento interno e o mapeamento externo das funções cerebrais. Isso tudo são resultados de procedimentos diferentes que esses fisiólogos vão começar a usar para entender como que a mente funciona. Então, alguns vão mapear essa mente, ou tentar mapear essa mente internamente, né, por sua via interna, e outros vão tentar mapear as funções do cérebro, essa mente, através da sua característica externa. Então, a gente vai ver os dois pontos. No mapeamento interno, então, nós temos a realização de pesquisas diretamente empreendidas nos tecidos cerebrais. Então, esses teóricos, esses estudiosos, vão defender que existem partes específicas de cada cérebro, ou do cérebro humano, que vão ser responsáveis pelo controle de diferentes funções do corpo. Então, olha, a gente está aí neste momento, praticamente aí, no mesmo momento ou algo pouco depois de o Descartes haver postulado a ideia do conarium, não sei se vocês vão lembrar,
né? Daquela glândula em que vai fazer essa ligação entre a mente e o corpo. E aí também o próprio Descartes vai falar sobre essa conexão entre a mente e o corpo, falando da importância do cérebro para isso e estabelecendo o conário no cérebro, ou seja, uma glândula dentro do cérebro, uma parte no cérebro que faz essa conexão. E aí a gente tem a teoria do ato reflexo, a gente tem várias outras teorias aí que vão acabar também sendo o grande pano de fundo para que os fisiologistas entendam e comecem a fazer as suas experiências e cheguem à conclusão, a partir do mapeamento interno, de que existem partes no cérebro, de que o cérebro pode ser dividido, e ele vai ser dividido e vai ser mapeado assim, dividido entendendo que cada parte controla uma função diferente ou uma parte diferente do corpo. Então eu tenho lá uma parte para os sentimentos, eu tenho uma parte para emoções, eu tenho uma parte para a memória, eu tenho uma parte para o juízo de realidade, eu tenho uma parte para cada função que o corpo humano ou que a dimensão humana vai demonstrar. Beleza? Então as pesquisas começam a ser empreendidas diretamente nos tecidos cerebrais, internamente, ou seja, pelo modo de dissecação. Eles começam a dissecar cérebros, dissecar as cabeças, dissecar corpos e dissecar os cérebros, para entender e estimular esse cérebro de forma que se consiga aí chegar a uma resposta do que eu estimulando essa parte, o que acontece com o corpo. Então, também por conta disso, né, nós temos o refinamento dos métodos experimentais. Vocês imaginam, por exemplo, nós temos o Marshall Hall e o Pierre Flourens, que, vamos pegar aí o primeiro, o Marshall Hall, vai começar a observar movimentos mesmo após a decapitação dos corpos. Esse cara vai pegar, por exemplo, alguns animais, vai decapitar os animais e vai perceber que existe movimento do corpo mesmo após a separação do corpo e do cérebro, ou da parte do cérebro, da parte que compõe o cérebro. Então, essa ligação começa a ser entendida, a ligação entre o corpo e a mente, o corpo e o cérebro, e esse conário que o próprio Descartes havia falado, essa glândula que ligaria a mente no corpo, não era um processo tão direto e que a gente poderia explicar, por exemplo, muitas coisas também para além do cérebro. Então começa a se organizar a ideia do sistema nervoso, porque também se entende, começa-se a ver que o corpo humano inteiro é formado por nervos. E esses nervos vão se ligando a uma estrutura central, que vai ser chamada de medula, e essa medula, então, é ligada ao cérebro. E aí começa a entender que existe um sistema todo, do qual o cérebro seria também parte deste sistema, que seria o sistema nervoso. Então, o Marshall Hall vai começar a identificar, como eu falei para vocês, que alguns animais continuam se mexendo, mesmo depois de perderem suas cabecinhas. E aí, tanto o Marshall Hall como o Pierre Flourens vão, a partir de vários estudos, vão começar a separar as funções a partir dos seus elementos do sistema nervoso. Então a gente vê aí, por exemplo, o Marshall Hall vai falar que todo movimento voluntário é do cérebro, ou seja, o cérebro ele vai dar a ordem aos músculos, para os músculos se moverem. Então todo movimento voluntário que a gente faz, pegar um copo de água para beber, abrir a geladeira, sentar, levantar, todo movimento voluntário é ordem do cérebro, tem origem no cérebro. O movimento reflexo, que também foi dado na teoria do ato reflexo do Descartes, ele é feito ou organizado na medula espinhal. O movimento involuntário, ele é produzido a partir da estimulação direta dos músculos, ou seja, quando eu estimulo um músculo ou estimulo uma parte do corpo, o movimento involuntário é, por exemplo, retirar o braço. Quando eu encosto uma coisa pontuda, um prego pontudo, eu retiro o braço. Esse é um movimento involuntário. Esse movimento involuntário é por estimulação direta dos músculos. E o movimento respiratório da medula espinhal, que seria um movimento também chamado de movimento reflexo. E o Pierre Flourens
vai dividir então dizendo que o cérebro é responsável por processos mentais elevados, ou seja, todas as características de pensamento, todas as características de reflexão, todo o intelecto ou forma de intelecto elevada é, então, responsabilidade do cérebro. Os reflexos visuais e auditivos acontecem ou são mensurados a partir da parte média do cérebro. A coordenação motora é dada pelo cerebelo, uma das partes do cérebro, e o batimento cardíaco, também como respiração, através da medula espinhal, concordando com a ideia dos movimentos involuntários. Tudo isso para quê? Para que a gente comece a ver toda essa composição de um funcionamento individual e por que existem formas de compreensão, formas de entendimento individual e o que essas características vão influenciar nessa individualidade. Tá? Porque quando eu falo de um movimento voluntário, quando eu falo de processos mentais elevados, eu estou falando do modo como se constituem também esse entendimento do cérebro, esse entendimento da mente para cada um. Então a gente vai ver cada vez mais, ao adentrar no capítulo, nós vamos cada vez mais tomando conhecimento de teóricos, de estudiosos, que vão ressaltar a característica maior deste período, que é a individualidade, o processo individual da mente, o processo individual do cérebro ou o processo individual do sistema nervoso. Beleza? Então nós vamos cada vez mais ressaltando essa característica individual. Bom, o Hall e o Floerens vão então utilizar 3 métodos, né, que vão ajudá-los a compor aquilo que eu acabei de apresentar para vocês, os seus resultados, o seu entendimento do funcionamento da mente, que são os métodos de extirpação, o método clínico e os estímulos elétricos. O método de extirpação, ele consiste em remover ou destruir partes do cérebro para depois ver o que acontece com o funcionamento deste ser. O que eles fazem? Eles abrem a cabecinha do bichinho vivo. Aquela cena do Hannibal. Eles abrem a cabecinha do bichinho vivo e eles vão lá e destroem uma parte ou removem uma parte do cérebro e deixa o bichinho e observa, vê se o bichinho mudou alguma coisa. Então esse método é chamado de extirpação. Tá? Remover ou destruir parte do cérebro. Então eles vão abrindo a cabecinha lá, destrói ali a parte direita e deixa o bichinho, né? Lógico, primeiro, antes de tudo, tem um processo muito grande de observação do comportamento desse animal, tá? Então, existe um processo muito grande do comportamento para entender como esse animal se comporta normalmente. Aí você, depois de compilado todos esses elementos, abre a cabeça do animal, né? E aí, inclusive, repetido várias vezes essas experiências comportamentais e as observações comportamentais, abre a cabeça do animal, remove ou destrói uma parte do cérebro e deixa ver como o animal se comporta. E aí tem um amplo estudo do comportamento desse animal também, para ver se houve alguma mudança no seu comportamento. Beleza? Esse é chamado então de método da extirpação. Graças a Deus nós não temos isso hoje em larga escala. Nós temos ainda muitos estudos que vão também fazer isso hoje, né? Mas não é algo muito utilizado hoje em dia, mas ainda existe. O segundo é o método clínico, que é o exame pós-morte. Então, o que é o método clínico? Morreu? Beleza, traz o corpo para cá, disseca o corpo e analisa o cérebro, para ver se, por exemplo, como que era usado o método clínico? Tem um animal ali, tem um animal dentro do que a gente está observando, dentro de todos os animais observados, existe um animal com um comportamento diferenciado. Existe um animal com um comportamento diferente dos outros. Esse animal, inclusive, era considerado um animal incomum. Seu comportamento era incomum, ou seja, era não natural, perto do comportamento natural de todos os outros animais da sua espécie. Então,
que se atribuía, começa a se atribuir a isso? Esse comportamento diferente tem causa, é originado no cérebro. O que vai acontecer? Mata-se ou espera-se essa criaturinha morrer. Espera aí, deixa eu voltar ali. Mata-se ou espera-se essa criaturinha morrer, disseca, abre a cabecinha, disseca o cérebro e vai tentar detectar possíveis áreas lesionadas que expliquem ou sejam associadas ao seu comportamento. Muitas pessoas consideradas loucas foram dissecadas e estudadas assim nesta época. Então, se você, por exemplo, exibia um certo comportamento considerado anormal, considerado louco, considerado patológico, nessa época, principalmente pessoas que eram do sistema carcerário, pessoas que eram presas, psicopatas, entre aspas, né? Pessoas que matavam outras pessoas, pessoas que cometiam crimes e outros mais, eles, ao morrer, acabavam sendo levados para os laboratórios de seus cérebros dissecados para que, a partir da análise pós-morte desse cérebro, se pudesse entender se o modo desse cérebro, e a gente vai ver um pouco melhor isso daqui a pouco, como que vai ser chamado esse procedimento, mas para tentar detectar aí se existia alguma área lesionada e, logicamente, associar essa lesão ou essa área ao comportamento ou e ao funcionamento da pessoa ou do animal enquanto vivo. Beleza? Esse seria, então, o método clínico. Por último, o método dos estímulos elétricos. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, voltando aqui a partir do mapeamento interno, é que quando dos avanços iniciais da fisiologia e essa característica aqui das energias específicas dos nervos, os estudiosos começam a associar que essa energia aqui, ou que os nervos funcionam com energia elétrica, ou com uma energia muito similar à energia elétrica. Então, a fisiologia avança no mapeamento interno das funções cerebrais, compreendendo que o que dá energia, o que movimenta o cérebro e o que dá energia ao cérebro são estímulos elétricos ou de natureza elétrica, né? Depois a gente vai ver isso também bem mais explicado. Bom, então aqui nós temos o terceiro método, que são os estímulos elétricos, que seria a exploração do córtex cerebral com pequenos choques. Esses estímulos elétricos, geralmente eles eram usados no método de extirpação também. Por quê? Os estímulos elétricos eles eram usados de duas formas. Primeiro, com o animal vivo. Tá? Abria-se a cabecinha do animal, dava-se pequenos choques direto nas áreas do cérebro desse animal e verificava qual era a reação do animal. Então, isso seria um procedimento. 2. Com o corpo morto, abria-se ali, dissecava-se o corpo e dava-se estímulos elétricos em determinadas áreas do cérebro para verificar se alguma parte do corpo se movia, né, nessa área, correspondente a essa área que era dado o choque. Então, tanto podia ser utilizado com o animal vivo, como muitas vezes no método da extirpação, como poderia ser utilizado através do método clínico também, né, com uma utilização após a morte, com o corpo morto do animal. Então, se davam estímulos diretamente no cérebro, vivo ou morto, desse animal, para verificar então qual era o resultado obtido. Beleza, pessoas? Alguma pergunta? Daí vamos para o mapeamento externo das funções cerebrais. Né? Dentro dessa parte do capítulo, nós temos o Franz Gall, que, né, como a gente vai ver aí, dissecava também cérebros de animais. Oi? Eu acho que o seu chat está travado. Meu chat está travado? É, tá. Tá aqui. Oxente. Então tá, deixa eu ver aqui. Legal essa dica de série. Então, o Skinner,
o método que o Skinner vai utilizar é o método experimental, só que ele vai... e vocês vão ver, acho que vocês já vão ver isso também nos capítulos e vão ver melhor isso a partir do próximo semestre. Ele vai desenvolver o método experimental a partir do método na própria psicologia. Então ele não vai utilizar o mesmo método experimental da fisiologia, ele vai desenvolver o método experimental do Watson. E vai desenvolver como? Colocando mais um elemento no método experimental do Watson. E aí ele vai fazer exatamente isso, né? Como você colocou, ele vai estimular o cachorro, só que ele não vai dar estímulos elétricos, mas ele vai propor um estímulo e vai observar a resposta deste cachorro, a resposta que esse cachorro dá. Só que o cachorro não é do Skinner, agora, né, me veio o cachorro é do Pavlov, que é antes do Watson. Né? Só para organizar aqui o pensamento, que eu estava em outra coisa, em outra vibe, o cachorro é do Pavlov. O Skinner, o Pavlov, ele vai inclusive influenciar o método do Watson, né? Lá no behaviorismo. E o Skinner, ele vai desenvolver o método Watson, né? E vai propor uma outra forma de condicionamento, porque quem falou primeiro sobre condicionamento, né? A gente vem aí o desenvolvimento do condicionamento, a gente vai ver com o Pavlov, com o Watson, e o Skinner vai dizer, pera, o condicionamento não acontece só da mesma forma. Opa, alô? O que houve? Vocês estão me ouvindo ainda? Esse negócio aqui fica aparecendo. Tá. Então, isso, o Skinner é da caixa, exatamente. E aí o Skinner vai dizer assim, olha, o condicionamento não acontece do mesmo modo que acontece com o Watson. Né? O condicionamento tem também uma outra forma e ele vai postular, então, vai organizar através de seus estudos, inclusive com o ambiente, né? Com esse ambiente experimental que ele vai utilizar o rato como sujeito do ambiente experimental, ele vai propor o condicionamento operante. A briga ali, não vou falar briga, mas a ideia principal aí entre o Watson e o Skinner seria o que a gente viu ainda agora com o James Mill e o John Stuart Mill. O Watson, por mais que ele fale ali de comportamento, ele vai falar de condicionamento, ele vai entender a mente ou o comportamento humano. Pode ser. Mas não necessariamente porque ali não tem os estímulos adequados, não é uma caixa controlada, né? Mas a gente pode fazer uma associação bem legal. Então, assim, o Watson, apesar dele falar em condicionamento e ele ser o primeiro a postular sobre o condicionamento, ele vai falar que ele vai ter uma ideia mais ou menos de que assim, o organismo, o comportamento, ele é moldado pelos estímulos. Ou seja, você se comporta à medida em que o seu organismo é estimulado. E só e somente assim, e o seu organismo vai aprender a partir dos seus estímulos. É como se o organismo ou o comportamento fosse um elemento passivo no resultado. Ele depende exclusivamente dos estímulos do qual são dados a esse organismo. Então, o Skinner vai fazer já diferente, vai dizer não, como o John Stuart Mill, né, critica o James Mill. O Skinner vai dizer assim, não, existe uma síntese criativa aí no comportamento humano. Por isso que ele vai chamar de condicionamento operante. Existe uma certa atividade do próprio organismo no seu modo de ou no seu modo de condicionar. Então seria a diferença aí, para a gente fazer, lógico, uma analogia bem rasa, porque vocês vão ver isso mais tarde, mas para fazer uma analogia bem rasa, então, com o que a gente acabou de ver, o Watson seria o James Mill e o Skinner o John Stuart Mill. Beleza? Nada, qualquer coisa é só perguntar. Bom, então o mapeamento externo das funções cerebrais, né, como a gente viu o interno, e vimos como esse interno então é associado a partir dos elementos em que uma parte do cérebro vai então ser responsável por uma função do corpo. Então eles vão tentar ali descobrir por dentro como que esse cérebro, que parte do cérebro vai então influenciar ou ativar ou mover a função corporal. O mapeamento externo ele tem uma característica um pouco diferente, bem diferente,
porque ele vai tentar associar os comportamentos, associar as funções através da forma, do tamanho, da dimensão e também do peso do cérebro. Então o Franz Gall, ele não só fazia esses estudos a partir da dissecação de animais e de pessoas, como também ele analisava o tamanho, a forma, a dimensão e o peso do cérebro ou da cabeça das pessoas. Esse procedimento é chamado de frenologia ou cranioscopia. Esses caras acreditavam que, e o próprio Franz Gall com outros, vão fazer mensurações, vão medir forma, tamanho, dimensão de cérebros de animais diferentes. E eles vão ver, por exemplo, o Franz Gall vai afirmar que quanto maior o cérebro, quanto maior a dimensão, dependendo da forma e tudo mais, quanto maior o cérebro, mais funções superiores esse cérebro teria. Então, por isso que um cérebro menor, ele tem menos funções, ou ele funciona mais limitadamente do que um cérebro de tamanho maior. E aí eu tenho também a diferença entre os animais e, logicamente, a grande diferença entre o homem, né, o ser humano, e os animais. Então, a frenologia ganha um grande destaque, tem uma longa história no capítulo sobre como a frenologia, inclusive, era utilizado para fins bem de entretenimento. Assim. A galera meio que usava a frenologia para espanto, né? Para espantar as pessoas, para dizer, olha que coisa maravilhosa. Era meio que assim, todo final de semana, todo domingo, passaria um artigo, passaria uma reportagem sobre a frenologia, sobre a cranioscopia no Fantástico Show da Vida. Né? Tipo, nossa, olha que legal, olha o que a gente descobriu agora, olha o que é possível descobrir só medindo o tamanho da sua cabeça. Era mais ou menos essa espécie de coisa, né, de procedimento que a cranioscopia dava. Então foi muito bem usada na época e recebeu uma grande atenção na sua época, a cranioscopia. Então o que esses caras acreditavam? Então, as pessoas elas seriam então meio que classificadas a partir da característica do seu cérebro. Então, a partir do tamanho, pessoas com o mesmo tamanho, mesma forma, mesma dimensão, pesos semelhantes do cérebro, agiriam de determinada forma. Então, meio que a frenologia e a cranioscopia tentava classificar ou categorizar as pessoas a partir dessas características físicas do cérebro, como se fossem signos, né, do zodíaco. Então, nós temos aí uma característica, cada característica ou cada conjunto de características cerebrais revelava ou falava sobre um modo de se comportar ou um modo de ser da pessoa. E eles acreditavam, por exemplo, tem aqui essa parte do capítulo essa folha aqui do capítulo 3, isso daqui, assim era mapeado externamente a cabeça de uma pessoa. Então, para cada área dessa aqui, eles acreditavam que um achatamento, vamos supor aqui, na área 13, se você tinha no seu cérebro ou na sua cabeça um achatamento aqui nessa área 13, que quer dizer, tá aqui, que é o juízo de benevolência, seria uma capacidade afetiva, ou seja, essa área 13 aqui corresponde a uma capacidade afetiva que eles chamam de benevolência. E se você tivesse, por exemplo, um achatamento nessa região, você teria, não sei aqui, mais ou menos benevolência, assim como uma protuberância, um inchaço nessa região, isso também influenciaria aqui nessa benevolência. Então, 15, vamos procurar o 15 aqui. Cadê o 15? Não estou achando o 15. Poxa, por que eu escolhi o 15? Deixa eu pegar o 21 aqui. 21 não dá para ver. Droga. 20. Também não dá. 20, putz, tá horrível aqui. Nossa, cadê? 19, idealidade. Bom, 19 aqui, então, idealidade, seriam as suas ideias, a sua forma de composição de ideia. O 35, causalidade, são reflexos de causalidade. Então, cada elemento desse aqui seria uma função do cérebro, né, ou uma forma de se comportar, ou uma forma de ser de uma pessoa. E aí, a característica desse cérebro aqui
como estaria achatado, ou mais protuberante, ou de uma forma diferente, ele revelaria uma dessas formas aqui, né, com relação ao ser humano. Assim era, então assim foi mapeado o corpo ou o cérebro humano a partir da sua forma, da sua dimensão e das suas características. Ficou claro aqui, gente? Bom, beleza. E aí vemos o estudo do sistema nervoso. A partir daí, o Galvani, né, o Luiz Galvani já tem e vai também reafirmar a natureza elétrica dos impulsos nervosos. Então, o Luiz Galvani já trabalha com a proposição, com a ideia de que os nervos, ou aquilo que movimenta os nervos, são de natureza elétrica, e ele vai reafirmar isso. Então, os impulsos nervosos têm natureza elétrica. O sistema nervoso vai ser o condutor. Então, nós temos sistema nervoso periférico, né? Ixi, aqui está captador, Senhor do céu, é captador. O sistema nervoso ele é o condutor. Nós temos então o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central e o cérebro, né? Como a gente aprendeu lá em biologia. Então, o sistema nervoso periférico seriam aqueles nervos que compõem todo o nosso corpo. O sistema nervoso central, organizado ali pelo cérebro e pela medula, e o próprio cérebro também como uma parte do sistema central, mas também como uma parte separada, entendido como um elemento separado. Então, o Luigi Galvani vai entender que o sistema nervoso é o condutor do impulso elétrico. O impulso, ou seja, como que a coisa funciona, como que a mensagem, como que os estímulos passam pelo nosso corpo, eles são, então, a partir do momento em que um estímulo é captado pelo sistema nervoso periférico, ele é transformado em impulso elétrico, passa pelo sistema central, vai até o cérebro e volta para o mesmo ponto do estímulo. E neste ponto do estímulo ele é recodificado em forma de sensor ou de sensação física. Então eu tenho sistema nervoso como condutor, o periférico como captador do estímulo, o central como estação receptora e de transferência para o cérebro, onde esse estímulo é processado. É também aqui realizada a descoberta dos neurônios, onde também se descobre que os neurônios não encostam entre si. Então, a forma de comunicação dos neurônios, ela é diferente do que se pensava. Os neurônios, ao ver de perto esses neurônios, eles não encostam um no outro. Então, o que é postulado e depois provado, né, neste momento, é que o impulso elétrico passa de um neurônio para outro, ainda que eles não encostem. Então, vocês devem estudar, ou estar estudando, ou vão estudar ainda isso, acho que vão estudar ainda isso no segundo semestre, com o professor Carlos. E aí, se vocês não lembram lá das aulas de biologia, vocês vão ter que lembrar com o professor Carlos, né, a partir do segundo semestre, ali em neurofisiologia, vocês vão reestudar os neurônios. E aí vocês vão ver lá que tem os pontos de conexão entre os neurônios não se encostam. E exatamente por esse elemento desses pontos de conexões passam os impulsos nervosos ou os impulsos elétricos. Né? Eu fiz aqui um desenhozinho para vocês, bem bacana, que seria o desenho que eu ia fazer na lousa para vocês. Vocês já conhecem o meu dote, né, desenhístico. E aí seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui uma pessoa, né, uma pessoa em preto desenhada. Aqui em cinza o cérebro, né, de alta qualidade, Valquíria. Faltou o chão. Puta, eu sou doido, né, Jesus? Faltou desenhar o chão. Lá no HTP eu ia dizer assim que eu estava fora do meu senso de realidade. Bom, então vamos lá.
temos a pessoa, em cinza aqui o cérebro, e aqui passando, tá vendo? Ó, o sistema nervoso central, seria a medula, aqui nós temos o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, então, são o restante do corpo. E aí nós temos um prego aqui que vai ser usado como estímulo. O prego, então, ele vai incidir sobre este ponto. Aqui nós temos um prego. E, peraí que senão eu não vejo vocês aqui. E aí o prego, então, vai dar uma espinhada aqui, dar uma pontada este ponto do braço da nossa pessoa. A partir do momento em que o prego, então, estimula esta parte do corpo, nós temos essa linha em vermelho, que seria o impulso sendo, então, a partir do estímulo, o impulso vai ser codificado, transformado em impulso elétrico, vai viajar do periférico para o central, até o cérebro na sua parte correspondente, e o cérebro, então, vai entender e vai enviar outro estímulo elétrico até o mesmo ponto do estímulo físico, onde, neste ponto, será recodificado em sensação de dor. Ficou claro, gente? Esses caras começam, então, isso é fácil, porque a gente já viu isso lá no ensino médio e tudo mais, mas esses caras começam a mensurar, inclusive, a velocidade do impulso elétrico, a velocidade do estímulo elétrico, desde o estímulo físico até a resposta. Então, a gente tem aí uma grande concepção de como que o estímulo físico, que isso era uma coisa que a filosofia ficava tentando, e a gente viu lá no capítulo 2, ficava tentando relacionar ali como que se dava, como que era a interação entre o cérebro e a mente, ou o cérebro e o corpo, ou a mente e o corpo. O próprio Descartes já havia falado, já havia tentado postular sobre o conário, o ato reflexo, como que essa glândula do conário, então, faria essa passagem do corpo para a mente, e aí os fisiologistas vão, então, determinar, através de vários estudos, vão, então, chegar à conclusão, a concluir e determinar a natureza elétrica dos estímulos físicos e dos estímulos mentais, entendendo que, a partir do momento de um estímulo, esse estímulo é codificado, é transformado em impulso elétrico. Esse impulso elétrico chega até o cérebro na sua determinada parte. O cérebro, então, recodifica e reenvia o estímulo ou o impulso elétrico novamente à parte, transformando esta parte aqui numa dor, numa sensação física, que seria a dor por ter sido furado pelo prego. Beleza, pessoas? Tem alguma dúvida? Aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. Chegamos aí já na metade do capítulo 3. A partir da próxima aula, já na próxima aula, vamos ver então os primórdios da psicologia experimental. Temos aí muita coisa para a próxima aula. Então quem puder assistir a próxima aula, venha. Porque tem muita coisa e tem muita coisinha bem específica de cada experiência, de cada contribuição que esses teóricos vão trazer. Tá? Então tem muita coisinha aí bem específica. Não faltem na próxima aula e qualquer coisa me procurem, mandem um e-mail para tirar as dúvidas, beleza? Começamos, já estamos no meio do capítulo 3. Na próxima aula a gente termina então já o capítulo 3. Sim, já essa aula está sendo gravada. Temos exatos 1 hora, 13 minutos e 44 segundos de aula gravada até o momento. E aí eu vou colocar, não sei se, não necessariamente hoje, mas eu vou colocar sim no Moodle, beleza?